Olá, irmãos, boa noite. Bom estar com vocês aqui novamente. Que a graça e a paz do Senhor seja com a vida de cada um. Nós vamos dar continuidade então ao estudo do profeta Amós. Na aula passada, na quarta-feira, nós falamos sobre o profeta, um pastor, um colhedor ali de sicômoros, que é um tipo de figo. Foi chamado por Deus, foi tirado então da sua atividade e chamado por Deus então para ser aí um profeta, para falar, né, em nome de Deus ali à nação de Israel, né, ao povo do norte, como nós falamos ali no contexto histórico, né, Jeroboão, Uzias em Judá, uma nação rica, próspera, mas onde o pecado imperava de todas as formas, né, em seus relacionamentos sociais, econômicos, na religião, idolatria e também ali na corrupção da justiça. E hoje então a gente vai dar continuidade e vamos falar um pouco sobre a mensagem do profeta, o que o profeta entregou, como palavra do Senhor ali ao povo de Israel. Então eu queria iniciar aqui lendo o capítulo 3 de Amós, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Ó israelitas, ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra escolhi somente a vós, portanto eu vos punirei por todas as vossas maldades. Então, diante da situação de pecaminosidade de Israel, não existia outra alternativa que não fosse o julgamento de Deus a Israel. Como nós aprendemos, Deus esperava, que o seu povo fosse santo, como ele também é santo. Mas em toda a história de Israel nós vemos esse povo falhando na sua parte da aliança. E aqui nesse contexto de Amós, fica bem claro, todos os pecados, as falhas desse povo. Então não cabe, outra ação de Deus a não ser o julgamento. E Amós começa a sua mensagem acusando 7 nações vizinhas de Israel de pecados flagrantes, seguidos de suas respectivas punições. Nós vemos isso lá no capítulo 1, versículo 3, quando o profeta fala sobre Damasco. No capítulo 1, versículo 6, ele fala sobre Gaza. No capítulo 1, versículo 9, de Tiro. No capítulo 1, versículo 11, ele fala de Edom. No capítulo 1, versículo 13, ele fala dos Amonitas. No capítulo 2, versículo 1, Moabe. E por fim, capítulo 2, versículo 4, ele fala de Judá. E nós analisando aí esses textos, na hora que os irmãos forem ler em suas casas, a gente vai ver que tem aquela palavra bem característica dos profetas, onde eles usam assim diz o Senhor, que é bem característico dos profetas, quando eles vão entregar a palavra do Senhor ali às nações. E aí a partir do capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 2 até o final, do capítulo 6, o profeta começa então a relatar os pecados de Israel, como nós já tratamos no tópico passado do contexto histórico, os relacionamentos sociais, os relacionamentos econômicos, idolatria, a corrupção da justiça, tudo isso estava envolto, de grandes pecados. E o profeta então, nesse intervalo do versículo 6 do capítulo 2 até o final do capítulo 6, ele começa então a apresentar esses pecados e a julgar Israel. Então nos textos a seguir que nós iremos ler, nós vamos ver o profeta fazendo o seu discurso de julgamento, direcionado por Deus sobre a nação de Israel. Nós vamos começar lendo o versículo 12 e até o versículo 15 do capítulo 3. Diz assim: Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama.
ouve e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão, e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Agora vamos ler também o versículo 12 do capítulo 4. Diz assim: portanto, assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora a gente vai lá no capítulo 5, do versículo 16 ao 17. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear para que pranteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Vamos ler também o versículo 27 do capítulo 5. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Agora capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 11. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos: detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que há nela. Se restarem 10 nomes numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora da casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais dentro da casa: mas há alguém contigo? E este responder: ninguém. Então ele dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. E por fim, versículo 14 do capítulo 6. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação, e ela oprimirá desde Lebo-Amate até o ribeiro de Arabá. Todos esses versículos que nós lemos também usa, aquele termo, assim diz o Senhor. E aqui nós vemos uma sequência, de julgamentos de Deus por meio do profeta, a nação ali de Israel, devido à sua vida, de pecado. E são julgamentos, destruidores, irmãos. A ira de Deus sobre o povo devido ali ao pecado, devido ao descumprimento da aliança, é pesada, E no capítulo 7, 8 e 9, esse julgamento ele continua. Só que agora, o profeta ele começa ali a relatar algumas visões, Ele relata 5 visões no total. As 4 primeiras visões, nós vamos ler aqui no capítulo 7, está no versículo 1, a primeira visão, diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. A segunda visão está no versículo 4. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte: vi o Senhor Deus convocando o fogo para executar a justiça. O fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. Versículo 4 do capítulo 7. E agora nós vamos ler também o versículo 7 do mesmo capítulo, capítulo 7. E ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro construído, em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. E a quarta visão está no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: o Senhor Deus me mostrou um cesto de frutos do verão. E disse a Amós: que vês? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então Deus mostra aqui ao profeta Amós eventos ou objetos, e vemos também a existência de um diálogo entre Deus e o profeta.
Já na quinta visão, o profeta ele vê o próprio Deus, mas já aqui na quinta visão nós não vemos, né, um diálogo entre o profeta e Deus. Nós vamos ler também essa quinta visão, está no capítulo 9, versículo 1, diz assim: Vi o Senhor junto ao altar, e ele me disse: Quebra o topo das colunas, para que os batentes estremeçam, e despedaça-o sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei pela espada até o último deles. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Então, nas duas primeiras visões, nós vemos o profeta intercedendo a Deus em favor do povo para impedir o desastre, obtendo sucesso nessa intervenção, né, que foi ali com os gafanhotos e com o fogo. Já na terceira e quarta visão, o desastre não pode mais ser evitado, né? Na terceira visão, no versículo do capítulo 7, versículo 8, ele fala assim: O Senhor me perguntou, Amós, que vês? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse: Vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais o perdoarei. Então esse prumo representa o padrão de Deus. O prumo era sinônimo de retidão, enquanto que Israel estava torta, né, devido ali aos seus pecados. Né, os irmãos que trabalham com construção sabem muito bem que uma parede fora de prumo dificilmente se mantém de pé. Né? Então Israel estava fora de prumo. E o profeta ali vê esse prumo no meio de Israel, que seria então derrubada. No capítulo 8, no versículo 2, nós vemos também ali a quarta visão, onde ele fala: E disse, Amós, que vês? Eu respondi, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Né? E essa é o julgamento de Deus a Israel. Se nós formos ler o capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 17, né, nós vamos ver que Israel rejeita esse julgamento, essa condenação, e o que torna então, né, inevitável, né, as consequências, o julgamento de Deus sobre eles. Né, e várias são as consequências desse julgamento, como nós já lemos. Né, lá no capítulo 7, versículo 9, fala também que os altares serão arruinados, o santuário destruído. No capítulo 7, versículo 17, Israel será levada cativa para fora da cidade. Né, então, um Deus santo não poderia deixar de responder aos pecados de Israel. Eles deveriam ser julgados pela desobediência em sua parte na aliança firmada com Deus. Mas como nós vimos, irmãos, no estudo da introdução ali aos profetas, por mais que uma geração seja destruída, né, Deus há de cumprir as suas promessas, né, porque Ele é Deus e porque Ele ama, né, o seu povo. Então Ele sempre manterá ali um remanescente fiel, a quem Ele poderá prosseguir com as suas promessas. A gente vê isso no capítulo 9, versículo do 11 ao 15, que eu quero ler com os irmãos. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei suas brechas, levantarei suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Então aqui a gente vê a parte aí da mensagem do profeta, o seu julgamento sobre a nação de Israel. E agora eu queria, então, para encerrar, fazer uma conclusão e uma aplicação disso às nossas vidas. Então nós vemos claramente, irmãos, a necessidade de obediência à aliança firmada entre Deus e seu povo de Israel. Deus sempre irá requerer santidade da sua nação, sempre irá requerer santidade do seu povo. Aqui também nós vemos que Amós reconhece a supremacia de Deus. Deus é livre para ir aonde quer, seja no lugar mais alto ou no mais baixo.
Está lá no capítulo 9, versículo 2. Deus é soberano sobre todos os fenômenos naturais da terra. Capítulo 9, versículo 5, nós vamos encontrar isso. E lembra muito o que está ocorrendo hoje com a Covid-19. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre os eventos naturais que ocorrem sobre a terra. Capítulo 9, versículo 5 diz assim, pois o Senhor, o Senhor dos exércitos é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os seus moradores pranteiam, e toda ela se levanta como o Nilo e diminui como o Nilo do Egito. Ele forma os montes e cria os ventos, está lá no capítulo 4, versículo 13. Foi ele quem tirou o povo do Egito. Capítulo 9, versículo 7. Diz o Senhor, ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cafitor, e os sírios de Quir? Então esse Deus, irmãos, que tudo governa, é o Deus a quem deveremos nos apresentar e prestar conta um dia. Esse Deus é um Deus moral, que exige do seu povo um comportamento moral. Deus é quem dá vida a todos e atitudes desumanas, como nós vimos aqui ocorrendo no contexto histórico de Amós, certamente hoje também serão condenadas. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço aí pela paciência, né? E o próximo estudo será o profeta Oséias. Quem vai nos agraciar aí com esse estudo é o nosso irmão Daniel, na próxima terça-feira, então, também às 19h30. Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.